Salve, salve, meu povo! Tá no ar mais um episódio do Negritudes. Aqui a gente ocupa, registra, exalta e valoriza as histórias de pretos e pretas que fazem tudo acontecer. E olha só, minha gente, o programa de hoje é ainda mais especial por dois motivos, viu? Primeiro, esse lugar aqui onde estamos, região do bairro do Comércio, aqui ao fundo, o Mercado Modelo, lugar, espaço que pulsa a história, pulsa a memória e pulsa muita resistência. E segundo, o nosso convidado de hoje, que tem tudo a ver com isso aqui. E vocês vão entender o porquê. Ficou curioso para saber quem é? Vamos lá comigo descobrir. Um homem preto, educador, influenciador digital e um verdadeiro apaixonado, isso mesmo, apaixonado por Salvador. Professor Luciano Silva, bem-vindo ao Negritudes. Olá, Diego. Tudo bem com você também? Tudo certo. Então, vir ao programa Negritudes é atestar e afirmar, né, esse espaço, né, o nome já de Negritudes, pessoas que adotam a sua condição de afrodescendente e de que podemos passar muito mais do que uma história, né, que foi passada, permeada também pela escravidão, por todo o processo que a gente está aqui, né, mostrando a todos aqueles, principalmente a nossa ancestralidade, que lutaram, que fizeram desse país, né, o que ele é hoje, e a gente está aqui para isso, para mostrar que vencemos. Perfeito, olha só, estamos no coração da cidade. Primeiro agradecer ao restaurante Caramurê, restaurante Arte, Café, Arte e Livros, que tem tudo a ver, os livros, né, tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Agradecer aqui pelo espaço e estamos no coração da cidade, né, nessa região aqui toda do bairro do Comércio. Primeiro, Luciano, para a gente começar, o que essa região aqui, né, do comércio significa assim, na sua vida? O que é que você sente, né, ao estar aqui nesse espaço, nesse lugar? Falando de história, né, a região do comércio, ela traz toda uma afirmação do que é Salvador, do que foi Salvador também, principalmente o quê? A gente lembrar que isso aqui antes, como era conhecido como Quirimurê, a Baía de Todos os Santos, onde os índios tupinambás faziam essa travessia com suas canoas, faziam essa movimentação social e depois em 1501, né, com a chegada dos portugueses, né, e que dá o nome de Baía de Todos os Santos, né, e que faz essa simbiose e fazer do que esse potencial que são de mar que existe aqui, e isso faz com que Salvador, depois do seu porto construído, se torne até o século XIX um dos lugares mais importantes do mundo, né? Porque a chegada de transição da Europa para do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico se parava em Salvador para abastecimento. E vários, inclusive Charles Darwin, esteve aqui, esteve nessa cidade baixa onde nós estamos hoje, nessa região central, e falando dessa característica da miscigenação já naquela época, né? E entre outros olhares que foi visto. Principalmente também depois que, no século XIX, pelo ano de 1860, Murlock, ele vai fazer um registro incrível, né, dessa região que está por trás da gente aqui, que é o Forte São Marcelo, com a câmara rudimentar, com um barco, né, sem motor na época, e ele tirou uma foto incrível que eu gostaria até de mostrar para vocês, né, que está nesse livro aqui, Cidade da Bahia e Eletricidade, do meu amigo e professor também, Daniel Rebouças, uma obra incrível que todos deveriam ter e ler para entender um pouco dessa cidade. E essa imagem, né, que me ajuda aqui, por favor. Pronto. Olha que imagem incrível. Olha que contextualização incrível, né? Essa foto foi tirada em 1860, né? Esse registro foi feito do Forte São Marcelo, né, essa vista panorâmica, né, para a cidade. Se você reparar, tem vários quadrantes. Hoje temos essa tecnologia. Agora imagine fazer essa foto em 1860 com esse parâmetro aqui e com essa beleza que traz muitas informações dessa época, né, através da iconografia. Perfeito, lindíssima foto de 1860. 1860. O salve ao professor Daniel Rebouças, né, que fez essa obra maravilhosa. E isso é Salvador, né? O passado, o presente e o que a gente
pensa dessa cidade, né? Então a gente está nessa região e hoje a gente vai falar, né, sobre a Salvador em Fatos e Fotos e a visão que tem, né, dessa cidade tão maravilhosa. Perfeito. Olha só, o Salvador em Fatos e Fotos é a página no Instagram aí que é do professor Luciano. Sim. Luciano mantém essa página lá ativa. Lá você encontra muito sobre a história de Salvador, muito sobre a região do comércio, mas também muito sobre outras regiões daqui da cidade. O Luciano falou da Baía de Todos os Santos. Meus amigos, estamos aqui de frente para uma vista, por um marzão aqui, essa Bahia linda, que só Salvador, só a capital baiana é capaz de nos proporcionar. Isso aí, concorda comigo? Concordo plenamente, não tenho como dizer que não, né? Luciano, a gente começou falando de história, né? Pouco aqui da história da região do comércio. Agora vamos ouvir um pouco da sua história, né? Se apresente, eu já falei aqui, homem preto, educador, professor, influenciador digital, um pouquinho de tudo, mas se apresente, cria do bairro de Brotas, conhecedor também ali da região do bairro do Cabula. Conta pra gente aqui, quem é Luciano Silva? Conta pra gente onde Luciano cresceu, como foi um pouco da sua infância, até a história de fato entrar na sua vida. É isso, né, Diego? Esse Luciano que surgiu em 1981, nascido na Climéria de Oliveira, ali em Nazaré, permeando por Brotas, permeando, né, pela Ilha de São João, na Baía de Aratu, que vai morar na Liberdade, que vai ser forjado adolescente e adulto no Cabula, né? É um Luciano que sempre teve a vontade de viver e de entender o que era essa cidade. E eu posso falar um pouco de mim, né? Dessa magnitude que é a minha vida, né? Porque o interessante é você entender que sua vida é magna, né? Você tem o viver é maravilhoso. E eu tive essa vontade de vida desde quando eu me entendo por pessoa. Tive uma base familiar muito forte, tive uma inspiração dentro de minha casa, que era o meu avô, né, o capitão da Polícia Militar, Belar da Silva, onde ele falava o tempo todo dessa cidade. E aquilo ali foi a primeira base. E até que aos 8 anos de idade, eu, inspirado, já morando no Cabula, mas por lembrar das memórias de Brotas, desses lugares, eu invento uma história de me perder ali no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Eu já ia para casa sozinho e aí eu me perco na curiosidade de conhecer Brotas, porque a minha memória afetiva de lá era muito criança. E aí o que foi que eu fiz? Fingi que me perdi. E aí tinha uma linha interessante, era bairro do Guarani Brotas. Como não era LED, era pintado, né? Então o cobrador só mudava a roteiro, eu ficava, onde é Brotas? O que é Brotas? E aí fiquei, até que um dia eu peguei um ônibus para Brotas. E quando eu chego em Brotas, que chega no fim de linha ali, perto do cemitério, e aí eu pergunto ao cobrador, e a volta? Ele vai ter que esperar para fazer horário. E quando eu chego em casa, já está o maior alvoroço, eu super feliz, desci ali. Todo mundo te procurando. Todo mundo me procurando, meu avô, pessoal, policiais, todo mundo me procurando, e eu andando pelas ruas da Liberdade, feliz, né? E é claro que isso teve uma consequência, né? Foi bronca para tudo que foi lado. Da minha tia, que ficava comigo até meus pais chegarem, meu pai, que teve que sair do trabalho, meu pai na época trabalhava na refinaria Landulfo Alves, minha mãe, que saiu do Hospital das Clínicas desesperada, mas eu estava feliz, recebi minha bronca, o meu castigo, né? Mas eu conheci Brotas. E isso ficou marcado muito desse desenvolvimento, do ir para a escola sozinho, como era interessante, as subidas. E muito que tem da minha memória afetiva e o que eu trago para Salvador em Fatos e Fotos é desse Luciano. Esse Luciano criança, que explorava toda a região do Largo do Tanque, Gengibirra e lugares afins. É esse que vai forjar, nesse tempo presente, a Salvador em Fatos e Fotos. Ou seja, diferentemente de muitas pessoas que às vezes a profissão, né, vem muito depois ali, a pessoa se descobre jornalista, médico, historiador, muito tempo depois, no seu caso, pelo visto, já tinha uma criança ali apaixonada por história. Sim. Desde quando eu me entendo por gente, quando ainda nas escolas, né, no antigo primário, se chamava Estudos Sociais. Lembro. Que era Geografia, Mentira, História. não sou dessa época, não. Olha, entregando a idade. Era Geografia, História, Sociologia, era tudo junto. Sim. E aí era o livro que eu mais gostava, né? E eu tenho casos cômicos de tipo, minha mãe comprar o livro no início do ano e eu pegar o de matemática, português eu deixava de lado, mas o de história eu pegava e respondia todo. E minha mãe, na hora de plastificar o livro, que eu sou dessa época que se plastificava livro,
minha mãe dizia assim, você está fazendo isso para não fazer os deveres na escola, apague. Eu tenho que apagar o livro todo, que nas férias eu respondia. Então, essa condição de querer trabalhar com história, ela tem meu avô Abelardo, que é minha referência, a primeira e a segunda, os livros que eu via em uma professora chamada Gal. Né, uma professora que eu conheci aos 13 anos de idade, e o modo dela dar aula, aquilo ali me encantou, e aí eu cheguei em casa aos 13 anos e disse, vou ser professor de história. E até então eu nunca, eu só permeei por outra profissão, na área industrial, no início da minha vida, mas foi um método de me levar para os estudos. Né, e aí foi aí que eu consegui custear a universidade, todo o processo, mas tudo com história ali envolvido. Você falou de estudos sociais, né, da disciplina de estudos sociais. Eu lembro que eu tirava de letra também. Eu amava estudos sociais. Aí a gente estudava as datas comemorativas, né? Amava muito. E eu tirava. Era um bom aluno, viu? Era um bom aluno. Sempre fui um bom aluno em estudos sociais. Agora, você falou da universidade, né? Da academia em si. Quando é que, de fato, Luciano, a criança ali, Luciano Silva, que sonhava ali ainda em ser um professor, em ser um historiador, um educador, quando é que de fato isso passa a ser realidade, passa a ser possível nessa sua entrada na universidade? Essa minha entrada, eu estou em comemoração, são 20 anos, né, que eu entrei na universidade, em 2005, né, passei por um processo de querer passar na UFBA e não veio naquele momento, e aí o mercado de trabalho me aproximou, né? Eu fui trabalhar no polo petroquímico e automaticamente, por trabalhar no polo petroquímico como técnico de segurança do trabalho, eu não podia fazer UFBA, que na época era de manhã, de tarde e de noite, era uma aula nos 3 turnos. Como eu já trabalhava, já tinha uma vida profissional, eu fui para a Universidade Católica do Salvador, fiz o vestibular, passei na época em segundo lugar. E interessante, né? Um ano depois que meu avô veio a falecer, eu passo na universidade e vou em agosto de 2005, eu vou estudar na Universidade Católica de Salvador, e lá eu conheci os professores, e aí eu gostaria de falar, porque é importante a gente falar do nome desses professores, como eu gostaria e como eu quero no futuro alguém falar no meu nome. Né? Professor Ione Celeste, o secretário da Casa Civil, Afonso Florencio, foi meu professor Sérgio Guerra, né? Memória póstuma aí ao professor Wilson, né? O nosso famoso Andorinha, foram professores que forjaram, professora Vilma. E se eu for falar aqui, eu vou passar o dia inteiro falando desses professores. Professora Alessandra Carvalho Cruz, a filha de chocolate da Bahia. Então, todos esses me deram parâmetros, né, educacionais, porque eu cheguei com a vontade. Eu tenho uma história incrível. Eu cheguei na universidade, no primeiro dia de aula, encontro Afonso Florencio, o secretário hoje da Casa Civil. E aí ele falou muito sobre história e no final alguém tem alguma pergunta? Eu levantei a mão. Eu fiz, o que é nova história? Aí ele, na época, uma calça jeans, dali, puxou a calça, sobrepôs a mesa assim, ele fez, você está muito verde para entender isso. Leia mais. Porque eu já vinha do ensino médio com um livro que eu tinha visto. Aí ele me provocou. E aí eu comecei a ler. O primeiro semestre não foi tão bom assim, mas no segundo semestre era com ele de novo. E aí no segundo eu me debrucei, né, sobre os livros de Eric Robesbaus e outros historiadores. E aí eu tirei a maior nota da turma. Aí ele disse, está vendo, agora você já começou a entender o que é nova história, mas ainda não sabe. E até hoje não sei, continuo estudando. Continua descobrindo, né? Isso. Agora, Luciano, muito se fala, né, sobre representatividade. Você se reconhecia na universidade, naquele ambiente, A gente sabe que os tempos, que bom que mudaram muito, tivemos muitos avanços, né? A gente vê aí cada vez mais negros e negras ocupando espaços acadêmicos. Como foi na sua época? Na minha época era um processo embrionário, né? Já existiam os movimentos dentro das universidades, mas o acesso ao letramento era mais conflitante. Sim. Principalmente porque a sociedade não tinha acesso. Então, quando você adotava e fazia parte dos movimentos negros, né, ligados à luta e ao entendimento do letramento racial, era mais conflitante. Então, você ficava dividido entre o estudo acadêmico e a militância. Eu, por já ter uma vida profissional, eu conheci o pessoal, me envolvi, mas não adentrei profundamente.
porque eu entendia que eu precisava aprender mais, mas nunca deixei de entender da minha condição. Nunca entendi da minha condição de homem preto, de que era ali, de que estava ali como homem preto, periferia, filhos, né, de um pai e de uma mãe técnicos, porque na geração deles era o que era permitido ao povo pobre. Sim. Então eu tinha toda essa consciência. Então eu não me deixava levar pela condição do acadêmico, eu tinha que ser mais. Tanto que eu vou participar do movimento político universitário, né, entro no grupo do Centro Acadêmico Carlos Marighella, da Universidade Católica de Salvador, e vou conhecer mais. Então eu entro no senso comum, mas eu já saio da universidade com esse pensamento e que hoje, como você mesmo disse, né, hoje eu já estou no processo de letramento racial, de consciência muito maior do que há 20 anos atrás. Porque hoje é permitido. Hoje um adolescente ele já entra conhecendo. Né? Um adolescente ele entra conhecendo. Naquela época o adulto não entrava conhecendo. Tinha que todo um processo e era um choque muito forte. Eu tive colegas da época que eles, até entender toda aquela mistura de conhecimentos e entender os lados, né? Muitos colegas passaram por conflitos muito fortes, inclusive, né, de algum movimento de mexer mesmo com o lado psíquico das pessoas. Porque você se entender como homem preto, que você sofre preconceito, que você sofre racismo, que você é apagado o tempo inteiro e você está ali naquela conjuntura que você não entendia, até com o lado psíquico mexe com as pessoas. Mexeu com o meu, mexe comigo até hoje enquanto influenciador. Eu prefiro me chamar de produtor de conteúdo digital, né? Mas as pessoas me consideram um influencer. Né? Mas até hoje eu vejo o apagamento. É simples. Sim. Eu posto muito conteúdo com fotos, vídeos, mas quando eu apareço, até o algoritmo do Instagram não joga muito para as pessoas. Quando eu apareço. E isso vem da condição do... Fora que o próprio algoritmo clareia você. Isso existe muito. E aí é o processo, né? Vivencia muito isso nas redes sociais. E por falar em redes sociais, a gente vai continuar falando aí sobre a vivência do professor, do educador, do Luciano Silva, também nas redes sociais. Falamos aqui do Salvador em Fatos e Fotos e no segundo bloco, calma aí, a gente vai falar mais ainda sobre a página Salvador em Fatos e Fotos, que não é influenciador, é produtor de conteúdo, que é alimentada aí pelo produtor de conteúdo Luciano Silva. Não sai daí, o nosso intervalo é bem rapidinho. Olha nós de novo, você piscou, já estamos de volta, o Negritudes aqui na telinha da TV Alba, hoje recebendo o professor, educador, produtor de conteúdo Luciano Silva. A gente saiu do primeiro bloco falando de redes sociais, né? E você está presente lá também, não é, Luciano? Conta pra gente aí, quando é que essa semente, né, plantada aí na sua vida e quando é que você decide, não, vou levar meu conhecimento também para as redes sociais, para mais e mais pessoas? É como eu te disse no primeiro bloco, minha vida é isso, né? É um misto de emoções. E tem dois fatores que me levam às redes sociais, ao Instagram principalmente, a fazer a Salvador em Fatos e Fotos. O primeiro foi a questão afetiva. Eu terminei um relacionamento onde não queria terminar, mas tive que me afastar por uma situação muito íntima. E ficou uma lacuna. Sim. E nessa lacuna eu descansava, dormia, via filmes, streams, todo esse processo. Só que um dia eu comecei a olhar o Instagram com mais veemência. E comecei a ver as páginas sobre Salvador. Eu segui uma página, eu sigo até hoje, né, no Facebook, eu sigo uma página chamada Ama a História de Salvador, de Loite, Bahia. E foi referência para muitos e era minha referência também. E aí eu comecei a seguir outras páginas, a Soteropol Bretano, a Velha Salvador. E aí eu comecei a olhar as páginas e amando aqueles trabalhos, mas eu dizia, tá faltando algo, não fazendo uma crítica, né, ao trabalho daquelas pessoas, mas eu sentia falta de algo. E um dia, numa bela tarde de sono, quando eu levantei, eu disse assim, tá faltando tá faltando a minha página. E na hora veio o nome, Salvador em Fatos e Fotos, porque os fatos são os fatos históricos da cidade, e naquele primeiro momento, as fotos
eram tiradas nas ruas, né? Com um celular, né? Simples, né? Eu ia para as ruas no momento entre as aulas e os dias livres que eu tinha. Eu mesmo tirava as fotos e fazia os comparativos com o passado. E foi assim que começou a Salvador em Fatos e Fotos. Aí, é como eu digo sempre aos meus colegas de produtores, a gente tem que lembrar do primeiro seguidor sempre. E aí, eu me lembro que quando veio o primeiro, eu printei e tenho guardado lá no meu arquivo. O primeiro seguidor foi uma senhora que veio, né? E a cada seguidor que vinha era uma alegria e era uma disposição de fazer mais. Mas sempre com a linha de falar de Salvador a partir da minha memória afetiva. Porque a memória afetiva ela é uma coisa incrível. É aquilo que você viveu, aquilo que você passou de bom, de ruim. E graças a Deus eu tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa, tenho um seio familiar muito interessante. Agora mesmo eu dei um quadro sobre Salvador de uma das fotografias que eu tirei. A minha avó, que fez 90 anos, Dona Laide, de uma sabedoria incrível, cada ditado maravilhoso. Eu dei a ela, ela veio a lágrima, né? Porque ela disse, meu Deus, é o elevador Lacerda, nunca mais tinha visto. E isso faz a memória afetiva movimentar a página. Então, o primeiro passo é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu vi, né? E aí, como compromisso e profissionalismo em história, a gente faz com que a historiografia esteja ali. Então, torna-se uma página, né? Como eu vou falar aqui, o que o professor Carlos Zacarias, né? Grande professor da Universidade Federal da Bahia, fez ao encontrar a página. Ele olhou a página, curtiu e eu fui reverenciar ele, né? Porque eu gosto muito do trabalho dele. Aí ele fez assim, só podia... Eu vi logo que era um historiador, né? Por quê? Porque história é política, economia e sociedade. O significado da palavra história é investigação, mas dentro da investigação, a gente sempre vai procurar, naquela sociedade que existe ali, naquele local, os conceitos políticos, econômicos e sociais. Depois vem a nova história, trazendo outras situações, que é a história da mentalidade, a história do cotidiano, a história do gênero, a história social, né, que faz com que amplie, né, esse bloco e faça com que a gente entenda que o ser humano tem que estar inserido na história. E aí é onde entra Salvador em Fatos e Fotos. Pois é, e a página cresceu. Hoje são mais de 80 mil seguidores. Para você que não segue ainda, já sigo, hein? Segue lá também, @Salvador em Fatos e Fotos. Página aí administrada pelo professor Luciano Silva. Tava dando uma olhada aqui na bio, né? Aqui mostramos os fatos históricos através das memórias afetivas. Tem alguma publicação aqui? Tem inúmeras publicações aqui, né? Desde o surgimento, né, da criação da página. Mas tem algum assim que é o seu xodó, algo que te marcou, alguma específica que você gosta mais, de alguma história, de alguma foto, enfim? Para mim, eu sou um fã, né? Que me perdoem os outros bairros, que eu gosto de todos. Mas o Cabula para mim é muito especial, né? Por causa dessa memória afetiva vinda de meu avô. Meu avô ele saiu, né, da caixa d'água, de uma história de lutas, de vitórias, e quando ele compra, né, no boom das explosões lá dos anos 80, dos conjuntos habitacionais, ele compra um apartamento no Cabula, né, no conjunto Bahia de Todos os Santos, conhecido como Chopem-1, conjunto que é Cooperativa Habitacional dos Oficiais da Polícia Militar. Ele vai para lá e ele vai até o fim de vida lá, né? Eu morei com ele. E aí o Cabula para mim se tornou, tanto que ontem eu mostrei aos meus alunos a música de Vinícius e Toquinhos, Tonga da Mironga do Cabuletê, mas no meu auge de 6 anos, ouvindo meu pai escutar, achava que o Cabuletê era o Cabula. E eu gostava dessa música por isso. E tudo é uma referência. Então, Cabula para mim é uma foto incrível. E a postagem mais forte foi essa, uma das. Por quê? Eu saio de casa, na região do Cabula, né, do antigo quilombo do Cabula, e aí eu saio de casa e saio da minha residência, adentro o Beiru, desço o Beiru, vou para ali conhecida Narandiba, ali na rótula do Juliano Moreira, subo a ladeira da Avenida Edgar Santos, encontro o rosto, né, do saudoso doutor Roberto Santos, que foi governador da Bahia, adentro a Avenida Silveira Martins, volto pela Estrada das Barreiras e sigo para minha residência. Fiz uma caminhada de 8 quilômetros, tirando fotos de todas as regiões. Fui caminhando, andando, com a garrafa de água dentro da mochila e o celular, tirando foto.
E eu fiz uma postagem falando sobre os 10 cabulas. Que as pessoas conhecem o Cabula 6, que é o mais conhecido, mas são 10 cabulas. E eu identifiquei esses 10, foi uma pesquisa profissional, porque eu fui na Condé, onde abrigava a antiga Urbis, e lá eu consegui direcionar esses 10 cabulas. E aí eu consegui mostrar para todos que, por exemplo, o pessoal conhece o Cabula 6, que é o mais famoso por causa da linha de ônibus. Mas onde é o Cabula 1? Que é o Conjunto Antônio Carlos Magalhães na Estrada das Barreiras. E o 2? Que é o maestro Vanderlei do lado, que era um grande maestro da Polícia Militar, né? E o 3? O 3 é o Conjunto Otaviano Pimenta. E assim eu fui identificando. Foi mapeando. E mapeei o Cabula e está no nosso destaque até do Instagram. E essa foi incrível, porque quando eu terminei, aí eu disse para mim mesmo, agora sim, meu avô, a gente conhece o Cabula, né? Conhece o Cabula de fato, porque pelo processo mesmo político da época dos anos 70, quando cria-se a Avenida Silveira Martins, de uma certa forma, os bairros ligados ao antigo quilômetro do Cabula, eles são apagados. Sim. E depois de uma grande pesquisa, né, que é o Museu Virtual do Antigo Quilômetro do Cabula, né, da professora Luciana Martins, eclode de novo o antigo quilombo e os bairros ao redor, né, que ficam ali em torno da Avenida Silveira Martins também eclode, são os bairros periféricos, como Igor Madeira, Beiru, Mata Escura, Sussuarana, São Gonçalo do Retiro, né, a própria Narandiba. Então vai surgir, né, o Beiru, que o início do quilombo do Cabula começa no Beiru, né, e vai eclodir. Então quando eu faço isso, eu sinto que a ancestralidade ali ficou satisfeita. Essa é a postagem que eu mais curto da minha página. Uma das. Tá aí. Quem quiser conferir mais um pouco aí do trabalho, das fotos e dos fatos também, segue lá, @Salvador em Fatos e Fotos. Está lá no Instagram. Como eu disse, são mais de 80 mil seguidores. Seja mais um, vai lá também, cola para fazer essa rede lá boa. Você recebe muita sugestão lá também? Sim, das recebo pessoas? Muitas sugestões. Fale sobre isso. Fale sobre isso. Agora mesmo veio o pessoal da Federação do Samba Junino, né? Até eu tô com minha blusa já a caráter, né? Eu agora consegui contato com a Federação do Samba Junino, do Estado da Bahia, onde eles pediram, e aí veio um Samba Junino. Eu sou pesquisador também do Samba Junino, né? Eu tenho uma pesquisa sobre o Samba Junino no Beiru. E dentro dessa pesquisa eu falo sobre esse movimento, esse patrimônio imaterial da cidade de Salvador, que agora mesmo é muito reverenciado. Enquanto os outros estados, aí outras capitais tocam forró, nas nossas periferias eram tocadas nos anos 80 o samba duro, que é oriundo dos terreiros do candomblés. Então, hoje eu faço essa pesquisa. Então, as pessoas pedem, as pessoas vão pedindo, vão tendo lembranças, vão dando sugestões. E acredite, eu consigo ainda dar atenção a todas elas. Porque a página é orgânica, é feita por seres humanos. Então, até hoje, se eu parar dentro de um transporte coletivo ou em um ambiente de muita gente, eu chego, e aí, você conhece a Salvador em Fatos e Fotos? Ah, não, mas é uma página legal, siga aí. E aí pronto, tá, pouco para ela de que é minha, obrigado, e vai curtir na página. Porque ela tem que ser orgânica, ela é feita por seres humanos para seres humanos. Luciano, você enquanto professor, né, e apaixonado aí pela capital baiana, apaixonado por Salvador, se eu te perguntasse, não vou te perguntar, qual seria, assim, hoje a Salvador dos seus sonhos? Pergunta profunda. Forte. Ao vir, né, para estar aqui com vocês nesse momento maravilhoso, eu vi um motorista de aplicativo me dizer, Salvador, ela é ingrata com o seu povo. E aí eu tomei aquele susto e disse, por quê? Porque ela acolhe todo mundo, mas a gente de dentro ainda não. Então eu queria, e meu sonho, enquanto soteropolitana, que ela acolhesse o seu povo, que ela acolhesse esse povo da periferia, que ela acolhesse esse povo que luta por essa cidade todos os dias, que sai de manhã cedo nos ônibus lotados, né? Como diz a música do Terra Samba, ônibus lotado, povo apertado. Que esse povo que sofre tanto sejam, né, mais vistos pelas autoridades, que a gente consiga mudar essa cidade, que a gente tenha um transporte público de dignidade, que a gente consiga melhorar mais ainda a mobilidade urbana. Com a chegada do metrô, melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. Mais condições de emprego, trabalho e que mais leitura para esse povo que precisa entender mais da sua cidade. Acho que essa é a Salvador dos meus sonhos. Acredito. E já pegando esse gancho aí de leitura, queria que você indicasse pelo menos, fala dois livros aí para os nossos telespectadores.
o que é que eles podem... Um falando sobre Salvador e um outro fica à vontade para... A História da Bahia, né, de Luiz Henrique Dias Tavares. A História da Bahia. Isso. Primeira indicação. Isso. E a segunda, todos os livros de Cid Teixeira. Todos? Todos de Cid. E claro que você me botou na saia justa, né? E também a Salvador em Fatos e Fotos. Ah, por favor, aí não pode faltar. Já que a gente está falando de redes sociais, a gente está chegando ao finalzinho já do nosso Negritudes, mas antes disso, quero fazer uma brincadeira contigo, Sim. já que você domina aí as redes sociais, é criador de conteúdo, é produtor de conteúdo, vamos imaginar collabs lá na página Salvador em Fatos e Fotos. E aí eu vou te perguntar com quem, vou pedir 3 personalidades, e aí você pode citar quem você quiser, pode ser pessoas conhecidas ou não, mas conta aí com quem você faria, né? Faria essas collabs e por quê? Primeira collab seria com quem? Com a Velha Salvador, com o Rafael da Velha Salvador. Que é uma página também. É uma né? página também, né? Eu que espero que vocês curtam também essa página. Foi o primeiro a me dar a oportunidade de aumentar meu público. Ele viu meu conteúdo, ele fez, eu vou te ajudar. Isso assim eu achei de uma dignidade incrível, porque é um concorrente. Sim. Né? E até hoje a gente, né, produzimos conteúdo junto, trocamos muitas figurinhas. Segunda collab. Segunda collab seria com outro parceiro meu, né? A gente não se fala assim, mas temos uma simbiose muito grande, que é Mário Kertz, né? Mário Kertz é uma personalidade da nossa cidade. E por que eu falei dele? Porque ele também, no início da página, ele foi um dos primeiros também a distribuir a minha página, né? Através da dele, e muita gente chegou através da dele, e isso eu sou grato eternamente. Terceira e última. A terceira e última é também uma página chamada Patrimônio Salvador, né? Da doutora em museologia, né? Paula Coutinho, né? Que também é uma página linda, aí já é outro contexto, é a área de museologia, que também é outra pessoa que agregou muito a página, e nessas horas a gente tem que lembrar daqueles que fizeram, né, essa página hoje ser um expoente. E se eu sou um expoente, a gente deve iluminar os outros também. Perfeito. Só para a gente encerrar, Luciano, collabs devidamente feitas e publicadas, para a gente encerrar, como é que você quer que a sua história seja contada? Em um livro tátil, né, que a gente tem um tato, e que quem for ler o livro vai ver uma história contada com muito amor, muita humanidade, né, e muita empatia. Eu acho que é esses 3 contextos, né? Eu poderia agregar mais 2 aqui, humildade e simplicidade, né? A minha história eu quero que seja contada desse jeito, que as pessoas vejam, porque já vai estar aí para a posteridade, né? E que todo mundo, quando enxergar aqueles fatos ali, vejam o ser humano que está por trás dela dessa forma. E um lugar de Salvador que vale, uma dica para a galera também, que vale um fotão. Um lugar difícil. A Rua do Pau da Bandeira, aqui em cima. Ficou famosa. O pôr do sol ali, né? Eu dei de presente, eu fiz um registro e dei de presente, né? Essa foto é uma pessoa que a foto ficou incrível, né? E que hoje, para mim, é um lugar assim que eu indicaria, né? E eu vou tomar ousadia de um segundo lugar, Praia de Tubarão. Sim. O pôr do sol da Praia de Tubarão é a coisa mais linda que eu já vi no subúrbio ferroviário. É onde eu faço meus encontros com meu filho. Para várias conversas que nós temos. Então, quer fotão, quer um bom registro, vai lá, Praia de Tubarão e a Rua do Pau da Bandeira. Professor, obrigado. Vou dizer que foi uma honra aqui tê-lo conosco aqui no Negritudes, né, trazendo um pouco da sua história, dizendo abrindo aí os microfones e dizendo quem é Luciano Silva. Muito mais sucesso lá no Salvador em Fatos e Fotos. Obrigado, sucesso também na sua vida pessoal, profissional, e dizer que as portas aqui da TV Alba sempre estarão abertas. Tá bom, muito obrigado. Tá aí, esse foi o nosso Negritudes. Agradecer mais uma vez ao restaurante Caramurê, fica localizado aqui no bairro do Comércio, Doca 1, aqui na capital baiana. Tem arte, livro, café, vem pra cá tomar um cafezinho com a gente. Beijo, um abraço, tchau, tchau, até mais.